Good morning. Bom dia, How's everybody doing today? como estão todos hoje? Bem, All right. Well, we're going to jump right in the vamos middle of saltar that bem no and meio get disso e going. começar. We welcome you Então, here damos as boas-vindas a vocês aqui na sede dos Ministérios John D. and Lake, also Dominion e que Life também é a Igreja Apostólica International Internacional Church. Vida de Domínio, e eu sou o The supervisor overseer of John G. Lake Ministries and the dos pastor of Ministérios the John D. church. Lake e pastor da igreja local. Trey Meu Blake. nome é Kerr Blake. If you don't know who I am, I don't Se know how você you não got sabe here. quem eu sou, But anyway, não sei como você chegou aqui, mas de qualquer maneira, well, we're glad you came. And we're going to estamos start muito first off felizes with por we're isso. going Vamos to começar primeiro com Vamos abrir com uma oração. Então, bless you. Pai, nós apenas te agradecemos, seu nome é santo, nós o mantemos santo, e Pai, nós reconhecemos todas as suas bênçãos que o Senhor nos dá. We thank you for Nós all the agradecemos work por that todo you're o doing trabalho in que our você está lives. fazendo em nossas vidas e através das nossas vidas. Father, today we Então, Pai, hoje nós apenas nos entregamos a essas reuniões para que você possa se entregar a nós e através de nós aos outros. Então, Pai, nós te abençoamos, te louvamos, nós te agradecemos e nossas mentes, nós estabelecemos nossa mente para estar aberta à revelação e compreensão e que possamos receber a iluminação em nome de Jesus. Amém. Tudo bem. Se você tiver um manual, estaremos trabalhando a partir de um manual, que é o manual número 2. O manual número 1, é claro, é a sua Bíblia, e é isso que nós vamos ver. Mas vamos trabalhar no manual 2 e voltar ao manual 1, tudo bem? Tudo o que dissermos deve ser capaz de ser visto na palavra de Deus no contexto. E assim manteremos isso em todo o caminho. Eu entendo que você já foi informado sobre as perguntas e tudo que nós responderemos a essas perguntas, mas primeiro gostaríamos que você se certificasse de ler o capítulo 19 do seu manual, assim como vocês já foram informados, e sobre a sessão de perguntas e respostas na parte de trás, porque muitas das perguntas mais normais que obtemos, as perguntas mais comuns estão lá, e você pode não ter que fazer essa pergunta. Então, se você quiser ler isso primeiro, seria bom, mas começaremos a responder essas perguntas. Temos o cartão de índice para você preencher, então temos coisas para você trabalhar com e depois passaremos as perguntas. Então, para que possamos prosseguir e começar, você já preencheu a papelada e todo esse tipo de coisa e entregou, ok? Eu digo, por que você faz isso? Porque me custou $15 mil para fazer isso. Você diz, como você fez isso? Bem, porque um advogado disse que deveríamos ter isso no manual para que as pessoas entendam o que é isso e o que é aquilo. E impediria processos judiciais e esse tipo de coisa se as pessoas não entendessem. Então, você sabe, hoje em dia, era um daqueles advogados que no final do comercial eles falam muito rápido, você não consegue entender nada que eles dizem, mas deveria ser legal, então aí está. Então, se você puder preencher isso e em seguida apenas assinar e entregar, e nós iremos recolher depois. Se você ainda não tiver feito isso, nós estaremos recolhendo no final dessa sessão. Então, eu acredito que você deveria estar na página 14, é onde começaremos, página 14. Na página 14, deixe-me ver se eu tenho tudo. Sim, parece que estamos bem. Tudo certo? Página 14. Começa dizendo que há apenas 2 razões para o fracasso em ministrar cura para o doente. O primeiro é Mateus capítulo 17, versículo 19. E aí diz que Jesus disse, então os discípulos aproximando-se de Jesus em particular disseram, por que nós não pudemos expulsá-lo? Falando sobre quando o homem trouxe seu filho aos discípulos e eles não conseguiram libertar o menino. Versículo 20. E Jesus disse-lhes, por causa da vossa incredulidade. Então você notará que a única razão, a única experiência que temos na Bíblia que mostra o porquê alguém falhou em obter resultados, Jesus creditou a incredulidade. Então você tem a incredulidade, que seria a razão número 1, e depois o número 2 é o ponto B, as tradições dos homens. Em Marcos capítulo 7, versículo 13, Jesus disse, fazendo a palavra de Deus ficar sem nenhum efeito pela vossa tradição, que vós transmitistes, e muitas coisas semelhantes a estas fazem. Então, na verdade, há apenas 2 razões que você verá para o fracasso. Uma é a incredulidade, que não deveria fazer parte da vida de um crente, porque vocês não são incrédulos, vocês são crentes, então não deveriam ter incredulidade. E o número 2,
são as tradições dos homens sobre a história da igreja nos últimos 2000 anos e até mesmo alguns antes disso. Na sua grande maioria, a igreja realmente construiu e criou essas tradições que tornam a palavra de Deus sem efeito. Eles acabam construindo essas coisas e eles transformam isso em algo mais sólido e mais importante do que o que a palavra de Deus diz. E eu vou te dizer desde o início, essencialmente, entraremos em um pouco da história disso à medida que avançamos. Mas muito do que você aprenderá essa semana é muito simples. Todo mundo tem quase as mesmas perguntas. Eu tinha as mesmas perguntas e vou te contar como chegamos a isso. Mas o principal é que as perguntas que todos têm também me ensinaram o mesmo. Você conhece a doutrina de cura que quase todo mundo recebeu em algum momento, e eu tinha dúvidas. E o problema era que as pessoas com quem eu estava aprendendo não gostavam de tirar as minhas dúvidas. Então, continuei fazendo as perguntas e finalmente encontrei pessoas que realmente tinham respostas. É claro que todas já estavam mortas naquele momento e eu só poderia voltar a alguns dos seus escritos e alguns dos seus ensinamentos, mas o que descobri foi que cerca de 99,9% do que a igreja ensina sobre cura estava errado. E eu normalmente diria a todos que, se você quiser uma lição rápida, é muito simples. Se você quiser ser preciso na ministração de cura aos enfermos, pegue tudo que você aprendeu na igreja e faça o oposto. Se você fizer isso, você estará mais perto do que a Bíblia realmente diz. Então, é triste, mas é a verdade. Então, nós passamos o último bem. Na verdade, estávamos olhando uma noite dessas. Dr. Lake passou cerca de 45 anos no Ministério de Cura. Eu acho que esse é o ano 38 para mim, estudando cura divina. Entre nós dois, temos quase 85 anos. Sem mencionar o fato de que as informações que obtive de outras pessoas, Dr. Lester Sumrall foi meu mentor, meu pastor, então treinamos com ele também. Vários outros ao longo dos anos que iremos mencionar e por isso aprendemos muitas coisas. E muitas das coisas que aprendemos no início, descobrimos que faltavam peças e não é tanto que encontramos uma coisa totalmente nova. Foi que entramos e descobrimos o que a Bíblia diz e isso preencheu as partes que faltavam e realmente isso é tudo o que fazemos. Então, nos próximos 3 dias estaremos examinando todas as tradições que o homem construiu, especialmente em relação à cura e ao poder de Deus, e estaremos destruindo essas tradições porque elas são tradições de homens e iremos substituí-las pela palavra de Deus, o que é sempre melhor. Quando você tem a palavra de Deus, quando você tira todas as tradições dos homens, e é a palavra de Deus funciona. Amém? Então é isso que faremos essa semana. Agora, há um par de outras coisas e espero que você tenha lido. Você deveria ler a página 17. Na verdade, antes de começarmos, eu quero voltar. Eu acredito que na página 6 do seu manual, ele só conta um pouco sobre o ministério e nós somos o ministério de cura mais antigo em existência nesse momento. Nós temos mais curas documentadas do que qualquer ministério na história. Portanto, somos tecnicamente o ministério de cura mais antigo, mais experiente e mais bem-sucedido que existe hoje. O principal também. Eu sei que estou meio que pulando em frente e pulando nisso, mas nos próximos 3 dias, nós vamos dar a você um pouco do que aconteceu, como progrediu, como aprendemos essas coisas, e eu direi a você desde o início. Quando nós começamos, estávamos obtendo cerca de 20 a 25% de taxa de sucesso em ministrar cura aos enfermos. O que honestamente era maior do que a maioria da igreja, mas ainda não é bom o suficiente se você estiver com os outros 80% que não estão sendo curados. Então, quando pegamos esse material, a primeira coisa que fizemos, e de novo, eu sei que estou indo em frente e vamos contar como isso aconteceu, mas quando obtivemos pela primeira vez, tudo que fizemos foi mudar a maneira como oramos. Foi isso, não mudou realmente o que acreditávamos, apenas mudou a forma como orávamos. E imediatamente nossa taxa de sucesso subiu para mais de 50%, apenas mudando a forma como orávamos. E em seguida, depois de um período de pouco tempo, não demorou muito, na verdade, nesse momento,
Eu não estava sendo convidado por igrejas para ministrar, então eu só podia orar pelos enfermos nas mercearias, no Walmart, em lugares assim. Nós íamos em hospitais e em seguida as pessoas começaram a ser curadas e eles ouviram sobre nós, então eles vieram à nossa casa e honestamente durante a noite, nos primeiros 9 meses em que ministramos, eu digo publicamente que foi em nossa casa e durante aqueles 9 meses, 100% das pessoas que vieram foram curadas. 100% por 9 meses. Tivemos uma taxa de sucesso de 100%. Então comecei a viajar e não ficava em nenhum lugar por muito tempo e vimos isso cair para cerca de 85%. Então começamos a analisar o que estava acontecendo, ajustar um pouco e conseguimos voltar para 94% a 97% na média. Que ainda é a mesma atualmente, mas ao mesmo tempo há reuniões inteiras onde 100% das pessoas são curadas. E de fato não são apenas minhas reuniões agora, pessoas que treinamos, nós treinamos mais de 100 mil pessoas nos últimos 15, 16 anos. Nós temos ensinado publicamente durante esse tempo, agora está se tornando muito comum, durante os cultos de cura, que todos sejam curados. Amém? Esse é o desejo de Deus. É o que Ele quer, não é um acaso, não é uma anomalia, é a vontade de Deus e, portanto, é o nosso objetivo. É garantir que todo mundo que ministra cura tenha 100% de margem de sucesso. Amém? Porque não queremos que nenhuma pessoa não seja curada. Então, se formos representar Jesus, nós devemos obter os mesmos resultados que ele obteve. E Jesus curou a todos, e deveria ser assim também conosco. Não tem nada a ver com... Eu não posso dizer realmente que a razão de todo mundo ser curado é por causa do que Jesus fez. Você pode fazer certas coisas que ajudam com que se torne mais fácil de você ser usado por Deus, certo? Mas não importa como você ministra. Você vai ministrar, tanto você ser curado, quanto você ministrar cura, você vai estar fazendo isso pela graça. Simples assim, você vai fazer isso e ninguém pode merecer isso. A única pessoa que poderia merecer é Jesus. E é por causa do que ele fez que fazemos o que fazemos. Amém? É muito simples. Se você precisa de cura, você é curado pela graça, não são suas boas obras. Você não estará fazendo votos ou promessas ou ofertas ou qualquer coisa desse tipo. E se você quiser ministrar cura, você vai fazer isso pela graça. Você vai reconhecer que é a vida dele fluindo através de você e tem muito pouco a ver com você, além do fato de você se fazer disponível e de ter sua mente renovada a ponto de você estar ministrando com precisão. Então veremos isso nos próximos 3 dias. Vamos voltar para a página 14. Agora, desculpe-me. Nós temos ministrado, como eu disse, publicamente nos últimos 15, 16 anos, na verdade um pouco mais do que isso. Na verdade, venho ministrando desde os 17 anos e na próxima sexta-feira farei 57. Então, são 40 anos a partir da próxima sexta-feira. Agora, durante todo esse tempo, eu já ouvi tantas desculpas, porque é isso que elas são. As pessoas vão falar das razões delas, mas na sua maioria são desculpas do porquê alguém não é curado, porque algo não acontece, ok? Nosso trabalho é eliminar tudo isso. Então, há certas coisas que vamos definir no início, sobre as quais que nós precisamos concordar, certo? Estaremos checando isso. E uma das coisas que percebi ao longo do tempo em que estive estudando cura, e muito honestamente, se havia ensino de cura acontecendo em qualquer lugar, eu estava lá, eu fui lá e estudei com eles. Eu os escutei, eu tenho uma enorme biblioteca e tenho todos os livros de cura que já encontrei. E os examinei e quase todos fazem exatamente a mesma coisa. Eles dizem que é da vontade de Deus, eles vão te dizer porque Deus irá curar você e porque Ele quer e tudo isso. Então, em algum lugar no final do livro diz, razões pelas quais você não pode ser curado. E eles tiram totalmente toda a fé que você tinha até aquele ponto. E a destroem completamente, porque não importa o que eles dizem, você se encontrará nessa categoria. E uma das primeiras coisas que fizemos foi voltar
e encontrar isso e descobrir que todos os motivos que as pessoas usam como obstáculo para receber a cura, nenhum deles tinha qualquer base. Nenhum, ok? E serei muito honesto com você quando começamos. Peguei todos os motivos pelos quais as pessoas diziam que as pessoas não deveriam ser curadas e os fiz de propósito. E depois ministrei cura às pessoas e vi as pessoas serem curadas. Embora eu estivesse violando exatamente as coisas que eles disseram que teriam que estar presentes para uma pessoa ser curada. Ok? Eu era um pesquisador. Eu tinha uma ideia um tanto quanto científica em relação a isso. E foi assim que organizamos esse estudo. E realmente passamos por cada uma dessas coisas e é por isso que tenho essa declaração no final da página 14. O único obstáculo para a cura é o fato de que você acredita que existe obstáculo para a cura. No minuto em que você acredita que existe um obstáculo, sua mente se torna automaticamente instável, indecisa. Automaticamente. E se você se torna instável, você não receberá nada de Deus. Isso é o que Tiago diz no capítulo 1. Agora, temos que entender que só porque você tem uma mente inconstante não significa que Deus não dá. Está escrito que se você tem uma mente instável, você não recebe. Não disse que Deus não dá. Deus ainda pode dar e você não vai receber, porque você está com uma mente inconstante. Para receber de Deus, você tem que estabelecer a hora e o lugar para isso. Você tem que estabelecer isso. Entraremos em mais detalhes à medida que prosseguirmos, mas eu quero que você entenda que o meu trabalho aqui essa semana é realmente remover todos esses que são chamados de obstáculo. Todas essas ideias que as pessoas construíram, portanto, estaremos olhando para cada uma delas. Então, se você tiver uma doutrina preferida, eu vou provavelmente pisar em cima dela. Só estou te avisando com antecedência. Então, página 15. E esse é um dos últimos acréscimos. Ao treinamento técnico e cura divina que ministramos. E o que eu fiz foi pegar todo o ensinamento e colocá-lo em 9 pontos. Então, se você quiser um resumo, aqui está. É realmente simples. Primeiro, cura divina é o direito e a responsabilidade de todo cristão. Certo? Se você é cristão, você tem o direito de ministrar cura e você tem o direito de ser curado. E você tem a responsabilidade de ministrar cura e a responsabilidade de estar curado. Certo? Você é um outdoor ambulante e deveria ser um outdoor ambulante para Deus, não um outdoor ambulante para o diabo e suas obras. Devemos ter saúde de vida. Devemos ser curados e viver em saúde. Certo? O melhor de Deus não é ficarmos doentes e sermos curados. Doentes e curados. É irmos para frente e para trás. Tudo que isso mostra é que somos o campo de batalha. Nós não precisamos ser o campo de batalha. Precisamos ser um outdoor do poder de Deus. Amém? Segundo, qualquer impedimento para a cura de qualquer cristão não vem de Deus, nem mesmo de qualquer pessoa, tecnicamente. E como dissemos, o único obstáculo é você acreditar que existe obstáculo. Então, eu coloco isso aí de propósito, porque qualquer coisa que pareça tentar impedi-lo, não é Deus. E não é de Deus. Deus não está impedindo você ou tentando impedi-lo de ministrar cura ou de ser curado. Certo? Então, se há algo que tenta impedi-lo de ser curado, que não é Deus, é do diabo. O mais fácil de fazer é lembrar de Lucas 10, 19 e Mateus 16, 18. Onde Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Então, se algo tentar te parar, é um portão que o inimigo está tentando erguer. Simplesmente chute, entre e siga em frente. Nada deve prevalecer contra você. Você entendeu? Bem simples. Se você está praticando a Bíblia, nada deveria prevalecer contra você. Eu não estou dizendo que não virá contra você. Eu disse que não vai prevalecer. Amém? Está escrito que nenhuma arma contra você irá prosperar, certo? Não está escrito que nenhuma arma será forjada. Isso faz sentido? Apenas diz que não irá prosperar. Então a ideia geral é que mesmo embora as armas sejam forjadas contra você, elas não prosperarão. Então algo pode ser formado contra você, pode haver um portão do inferno formado contra você, mas ele não vai prevalecer. Terceiro, Deus não é o nosso problema, Ele é a nossa ajuda. Isso quer dizer, sempre que você topar com algo que parece tentar parar a cura, ou tentar impedir a cura, você não vai para Deus e diz: Deus, por que você não está fazendo algo? Por que você está permitindo essa pessoa ficar doente? Certo?
Isso acontece de diversas maneiras e falaremos sobre isso enquanto avançamos, mas você tem que entender que Deus está sempre te apoiando, dizendo para você avançar. Deus está dizendo vença, Ele está dizendo persevere, Ele está dizendo vença isso, certo? Vença. Vencer como derrotar, ok? E Ele disse, Ele está dizendo para você seguir em frente e mostrar a vitória dele. Número 4. Qualquer impedimento para a cura é da parte do inimigo. Mas eu pensei que não havia nenhum obstáculo. Não há. Isso faz com que se estabeleçam fortalezas na mente. Então, qualquer resistência quando você ministrar cura ou quando você está tentando receber a cura, qualquer resistência é da parte do inimigo, não de Deus. Deus não está impedindo a cura de ninguém. Quando você ajustar isso, quando remover esse pecado da sua vida, eu vou consertar você. Quando você remover aquilo, eu vou te curar. Deus nunca diz isso, tudo bem? Isso não está no vocabulário dele, nós iremos provar isso. Enquanto prosseguimos, nos próximos 3 dias isso ficará claro, certo? Então, uma vez que você sabe isso, você sabe que a única coisa é simplesmente vitória. Uma vez que você reconhece isso, então você se recusa a aceitar a derrota e você segue em frente e tudo que surge você destrói. Não é simples? Isso é muito simples. Eu já passei por todos os outros ensinamentos onde é como decifrar uma fórmula, sabe? Onde você tem que ter 2 da linha A e 2 do ponto B, e você tem que ir aqui, alinhar isso e ter que reconciliar aquilo. Isso não é Deus. Deus é extremamente simples, certo? Quando ele quis, ele disse, haja luz, e assim aconteceu. Amém? Quando Jesus queria curar as pessoas, adivinha o que ele disse? Seja curado. Simples. Ele não foi para o aconselhamento, ele não entrou em todas as questões tentando descobrir o seu pecado, ele nunca fez isso, certo? E você pode dizer, bem, não deveríamos tirar as pessoas do pecado se pudermos? Sim, mas não para que elas sejam curadas. Deus vai curar. Ouça, se Deus nunca lidou com pessoas que eram pecadores, ele não teria lidado com nenhum de nós. Amém? Agora, se o pecado pode impedir o poder de Deus, ninguém aqui é salvo. Porque você estava cheio de pecado antes de ser salvo. Amém? Então, o pecado não impede o poder de Deus. Você entende isso? Toda vez que alguém diz que o pecado para o poder de Deus, o que eles estão dizendo é que Satanás é o verdadeiro poder e Deus não é tão forte quanto ele. Ok? Isso é uma mentira. Onde o pecado abunda, a graça abunda muito mais. Amém? Então, número 5. Qualquer doença ou enfermidade podem ser vencidas por um cristão se o cristão exercer fé e autoridade. Muito simples. Qualquer doença, qualquer enfermidade, não importa o quê. Número 6. O inimigo não é um obstáculo sério e pode ser derrotado por qualquer cristão que use as ferramentas e armas disponíveis providenciadas por Deus. Você ouviu isso? 7. O inimigo só poderá realmente ser derrotado por armas espirituais e não por armas carnais desenvolvidas por homens. O homem encontrou maneiras de não curar nada. Os médicos dirão que eles não podem curar. O que eles fazem é colocar o corpo em um estado onde ele irá curar-se por si só. Deus nos fez para estarmos curados, e se tudo estiver na, entre aspas, atmosfera correta, por assim dizer, então seu corpo vai se curar por si só. O que mostra que a vontade de Deus é sempre curar. Você consegue entender? Se Deus não quisesse que sempre estivéssemos bem, Ele não teria feito nossos corpos com a habilidade de se restaurar. Muito simples, mas se quisermos, o que o homem fez é que ele realmente desenvolveu armas contra doenças e enfermidades que não as arrancam pela raiz. Mas, na verdade, podem matar certas coisas, mas não erradicam. Sempre tem o potencial de voltar de novo. E o único método infalível de lidar com algo que vem do inimigo é através de meios espirituais. Nós vamos por cada um. Poderíamos pegar cada um deles e passar uma sessão inteira com cada um desses pontos. Na verdade, muito mais. Número 8. Cristãos e não cristãos, sem fé para a cura, podem ser curados quando cristãos exercitam a autoridade do reino. Eu sei que é um grande problema, mas temos provado isso repetidamente. Toda vez que uma pessoa morta é ressuscitada, isso prova que a pessoa que está sendo ministrada não tem que ter fé.
Porque se eles estão mortos, eles não têm fé. Não há fé ali. Você entende o que eu estou dizendo? Eles não estão esperando em fé para você ressuscitá-los. E eles não estão deitados em fé. Amém? Número 9. Toda doença e enfermidade são obras do inimigo e devem ser derrotadas quando e onde forem encontradas. Agora, uma vez que você toma posse dessa mentalidade, então tudo começa a mudar. A outra coisa é sobre esse último princípio, que é uma obra do inimigo ser derrotada quando e onde. Um dos pontos principais que nos ajudou a seguir em frente nas coisas quando começamos a aprender, isso é muito simples. Não importa se é uma dor de cabeça ou um HIV, certo? Você trata tudo do mesmo jeito. É um único remédio. Há apenas um remédio, que é o sangue de Jesus. Não há 10 remédios diferentes. Deus não envia diferentes tipos de poder. Ele não tem um poder de cura, um poder salvador, um poder libertador. Deus não está no céu ajustando as válvulas para liberar o tipo de poder que você precisa para cada situação. O que Deus tem é vida. E se você tem Jesus, você tem a vida. E a vida expulsa a morte. E a morte em qualquer forma. E morte no seu estágio inicial é chamado de doença. Então não importa o que a pessoa tem, você não aplica um remédio diferente. O remédio é sempre o mesmo. Na verdade, vou dar exemplos disso à medida que avançamos. Agora, página 16. Você já deve ter lido que esses são os nossos princípios básicos. Não vou abordar todos eles agora. Você pode vê-los lá. Lá você pode ver como fazemos as coisas. E fala, quase todas essas foram baseadas no fato de que eu vi pessoas fazendo isso. E mesmo antes de eu estar no ministério, eu fiz uma promessa a Deus que se eu estivesse em uma posição onde eu estivesse ministrando, eu não iria fazer essas coisas, apenas pelo fato de que elas estão erradas. E então, nós removemos elas e fizemos isso uma parte integrante do DNA do John D. Lake Ministry. Portanto, leia-os, porque são muito importantes. Especialmente, apenas o fato de se posicionar te ajuda. Isso mantém as coisas limpas e claras, ok? Vamos abrir na seção 1. A maioria de vocês deve ter ouvido falar de John D. Lake. Talvez você saiba algo sobre ele. Esta não é uma aula de história. Então não vou entrar em muitos detalhes sobre sua vida, mas há algumas coisas que podemos aprender com sua vida. Os básicos. Eu diria que nos ajudará a aprender como ministrar cura. E até mesmo estudando sua vida, podemos ver algumas coisas que desafiam automaticamente as tradições de homens. Então, vamos olhar para alguns deles. Ele nasceu em 18 de março de 1870 em Ontário, Canadá. Ele tinha 16 irmãos e irmãs na época. Na época que tinha 21 anos, 8 deles morreram devido a doenças e enfermidades. Esse é um ponto para se lembrar. John D. Lake não estava andando, descendo a rua um dia, e como as pessoas dizem, Deus olhou da varanda do céu, viu e disse, olha, lá está John D. Lake, ele será um grande curador. Então vou apenas despejar uma unção de cura sobre ele. Não foi assim que isso aconteceu. Ele teve doenças e enfermidades em sua família. Ele disse que durante toda a sua infância o que ele lembrava eram de carros funerários, de túmulos e cemitérios e funerais, e portanto doenças e enfermidades tiveram um grande impacto nele. E ele aprendeu a odiar isso. E isso é a chave. Se você quer ser eficaz em ministrar cura, você tem que aprender a odiar as doenças e enfermidades, certo? A Bíblia diz para abominar o mal. E doenças e enfermidades são o mal. E se você não acredita nisso, vá até o Centro Médico Infantil de Dallas, ande lá e veja o que enfermidade e doença fazem. E a essas crianças inocentes, e você verá o quão mau o inimigo é, certo? Então nós devemos odiar a doença. Em 1886, aos 16 anos, ele foi salvo em uma reunião do Exército de Salvação e mudou-se para os Estados Unidos. Na verdade, ele apenas cruzou a fronteira lá, ele não foi muito longe naquele tempo. Então, aos 21 anos, em 1891, ele foi ordenado como ministro metodista,
E agora veja, ele nunca entrou no ministério metodista, mas ele foi ordenado. E diz que realmente começou os jornais, ainda estou tentando fazer pesquisa sobre isso, eu ouvi isso e vi diferentes coisas sobre, mas nunca encontrei provas disso. Então ainda estou fazendo algumas investigações sobre. Não que isso importe, mas de qualquer forma é bom ser preciso. Em 1893, aos 23 anos, ele se casou com Jane Stevens. Ela era de Newberry, Michigan, eu acredito. E Jane Stevens teve alguns problemas cardíacos congênitos durante toda a sua vida e ao mesmo tempo. Muitas pessoas da congregação do Dr. Lake, e na verdade ele não era um doutor, eles o chamavam de Dr. Lake depois de algum tempo, porque ele estava obtendo resultados tão bons na ministração de cura que sua congregação começou a chamá-lo de o doutor. Então, ele nunca foi oficialmente um médico. Ele não tinha nenhum diploma ou algo assim, mas você me ouvirá referir a ele muitas vezes como Dr. Lake, apenas por hábito. Mas quando ele começou a ouvir sobre cura, como eu disse, metade dos seus irmãos e irmãs morreram antes dele ter 21 anos. E durante esse tempo, ele começou a olhar para as coisas. E havia 5 outros irmãos, dos oito que sobraram, e 5 deles também desenvolveram várias doenças. Sua irmã desenvolveu um câncer que era muito perigoso. Na verdade, ele tinha 2 irmãs que desenvolveram câncer. Ele tinha um irmão que tinha alguns problemas cardíacos sérios. E quase toda a família tinha doenças e enfermidades muito sérias. Então, enquanto ele estava perto de Chicago, em algum ponto, ele ouviu sobre esse homem chamado John Alexander Dowie, que tinha um tremendo ministério de cura, provavelmente o maior ministério de cura no final de 1800 e início de 1900. Mas por causa de como ele morreu, isso diminuiu a sua popularidade. O que é uma pena, porque quando se tratava de cura, seu ministério era fenomenal. Bem, Dr. Lake ouviu falar de Dowie, ouviu o que estava acontecendo. Vários membros da família de Dr. Lake foram para Chicago e foram instantaneamente curados nos cultos da igreja de Dowie e em seus lares de cura que eles tinham. Então eles voltaram completamente curados e John D. Lake disse, vamos nos mudar para Chicago. Na verdade, eles iriam se mudar para Zion, mas isso é outra história para depois. Mas vamos nos mudar para que eu possa estudar a cura divina, para que eu possa praticá-la e ensiná-la. Esse era o seu desejo. E esse é outro ponto importante. Não foi algo que simplesmente aconteceu com ele. Ele perseguiu, ele foi atrás. Ele estudou e disse, eu vou aprender até o ponto em que eu possa fazer e ensinar. Isso mostra automaticamente que ele não estava apenas clamando a Deus, Deus, unja-me, dê-me poder, dê-me um dom. Ele estava dizendo, eu quero entender a cura para que eu possa ministrá-la, e foi assim que o Dr. Dowie, eles também o chamavam ele de doutor, e o que eles fizeram com ele era que seu ensino sobre a cura era muito prático. E você pode até ver, e eu não vou entrar muito nisso agora, mas se olharmos para a vida dele, você veria a progressão e o que ele ensinou, e sempre que John D. Lake estudou com ele, John D. Lake encontrou algumas coisas que realmente o tornaram ainda melhor. E ele encontrou algumas coisas em que Dowie estava errado, corrigiu, começou a obter bons resultados. E foi a mesma coisa acontecendo o tempo todo. Então, você verá esse padrão de pessoas que Deus... Eu não vou dizer que ele está derramando revelação, mas eu diria que a igreja está despertando para a verdade, que esteve na palavra de Deus o tempo todo. Então, vamos olhar para algumas dessas coisas e estamos aprendendo que o que costumávamos pensar que eram fatos não são necessariamente fatos. E à medida que fazemos isso, começamos a eliminar isso e descobrimos o que é essencial. Porque existem todos os diferentes tipos de ministério, existem todos os diferentes tipos de dons, mesmo com qualquer dom do Espírito, qualquer pessoa com qualquer dom do Espírito pode curar qualquer outra pessoa. Mesmo que você não tenha um dom de cura, essa é uma das principais questões que surgem. Eu tenho que ser batizado no Espírito Santo? Eu tenho que falar em outras línguas? Ou eu tenho que ter um dom de cura para ministrar às pessoas? A resposta para todas essas perguntas são não. Você não tem que ter um dom. Nós somos comandados, na verdade, em Marcos 16, para ministrar.
de impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, não temos que ter isso. É pela fé. Eu não me importo com quem você é, toda vez que você coloca as mãos sobre os enfermos, você terá que ter fé que aquela pessoa, o preço já foi pago pela doença ou enfermidade dessa pessoa. E uma vez que você conseguir isso, vai começar a trabalhar para você e novamente você verá isso à medida que avançarmos. Eu sei que estou meio que avançando um pouco, mas vamos seguir em frente rapidamente. Por causa do sucesso de Darwin em cura, John D. Lake começou a estudar e ele realmente se tornou. Ele não se mudou para Chicago imediatamente. Na verdade, ele ficou onde ele estava e ele se tornou presbítero e diácono na igreja de Darwin, embora estivesse à distância. Então, o que Darwin fez foi um dos primeiros, bom, sem contar John Wesley, que começou. Ele viu isso e ele começou, ele os chamou de amigos de Zion. E foram apenas as pessoas que concordaram com o ensino de Darwin e eles começaram grupos caseiros. John D. Lake começou um em sua casa. E quando eles começaram, as pessoas começaram pequenas igrejas e pequenas reuniões. E eles chamavam essas pessoas de presbíteros ou diáconos naquele ponto. E mais tarde, mesmo antes de se mudarem para lá e de 1893 em diante, Jane Lake começou a mostrar sinais de doença cardíaca congênita. E quando eles começaram a tentar curá-la, ela ficou cada vez pior e pior, então eles realmente começaram a se dedicar aos ensinos de Darwin. E quando eles começaram a compreender isso, eles começaram a orar por ela e chegou um ponto, e haviam 2 pontos na vida dela que eram muito reveladoras. Número 1, ela teve um problema muito sério no coração. Como eu disse, ela praticamente morreu. Darwin orou por ela uma vez e ela foi curada. Ela estava novamente bem e eu vou dar mais detalhes sobre isso enquanto avançarmos. Mas eu queria enfatizar que existiu um outro momento apenas para dar uma ideia do quão inflexíveis essas pessoas eram. Nas igrejas de Darwin, se você tomasse remédios, você não era membro da igreja mais. Isso não era permitido. Na verdade, depois ele estabeleceu uma cidade mais ou menos de 40 milhas no norte de Chicago, chamada Zion, Illinois, e ela ainda está lá até hoje. Ele a encontrou, mudou para lá, comprou 4.000 acres de terra, e todas essas pessoas mudaram para lá também. Eles construíram, eles tinham uma única igreja lá, era a igreja dele, certo? Eles não tinham médicos. Eles não tinham farmácias, nada disso era permitido, álcool não era permitido na cidade. Não era permitido comer porco, era muito rigoroso no que se diz respeito a como eles faziam as coisas. E se você estivesse lá e fosse membro da igreja, você não ia para médicos e você não tomava remédios. Essa era a posição deles, certo? E todas as vezes que Jenny ficava doente, eles não iam para os médicos. Bom, e isso é para mostrar para vocês o quão forte eles eram nisso. Houve um ponto onde Jenny foi visitar um amigo e o filho dela de 4 anos, chamado Otto, veio atrás dela. Na casa dessa pessoa, ele encontrou uma arma de fogo, veio com a arma pensando que era um brinquedo. Ele veio por trás dela, apontou para as costas dela e atirou. Literalmente, o próprio filho dela atirou nas costas dela, a bala ficou alojada do lado direito do corpo. Ela caiu, eles pegaram ela, levaram ela para casa, ligaram para o John D. Lake, que estava trabalhando na cidade. Ele ainda tinha um trabalho comum lá. Ele veio e imediatamente eles trancaram a casa. Eles colocaram uma pessoa na porta da frente e disseram que apenas pessoas de Zion poderiam entrar. Eles colocaram uma mulher na porta da frente e disseram: você não deixa ninguém entrar que não seja uma pessoa de Zion. Em outras palavras, que creia como nós cremos. E eles não a mandaram para o médico. Agora, nós estamos falando sobre um tiro. Nós não estamos falando de uma doença ou enfermidade. Eles basicamente começaram a orar e depois de 24 horas, na verdade 18 horas, bem duras, na verdade, enquanto eles oravam, a bala saiu das costas e caiu na cama. A ferida dela curou enquanto eles oravam, certo? E as pessoas falam: por que nós não vemos essas coisas hoje? Bom, parte disso é a decisão que eles tomaram, certo? Quando você não tem outras opções, você tem a ver resultados maiores. Eu vou ser honesto com vocês. As pessoas sempre se perguntam por que acontecem tantos milagres na África. Bom, eu vou te dizer o porquê. O pastor local me disse:
Eu fiquei surpreso com a maneira que as pessoas começaram a ministrar cura nas pessoas e eu disse, como vocês conseguem fazer o seu povo fazer isso? Eu falei, lá nos Estados Unidos, eu tenho que ir no grego, no hebraico, sabe? Tenho que repreendê-los, ameaçá-los e dizer que se eles não imporem as mãos sobre os enfermos, eles irão para o inferno, sabe? Eu falei, como que nós só ensinamos isso para o seu povo? Nós fazemos uma pausa e voltamos e a igreja tem o dobro de tamanho. Porque eles saíram e ministraram cura e as pessoas voltaram com elas. Eu disse, como vocês conseguem fazer isso aqui? Eu nunca vou me esquecer. Ele disse, irmão Curry, aqui nós não temos um hospital em cada esquina. Aqui nós cremos em Deus ou nós morremos. E eu fiquei tipo, uou, vocês não precisam de mim aqui, nós precisamos de vocês lá. De qualquer forma, eles tinham esse tipo de posição e ela foi curada. Houve um outro momento onde ela estava morrendo da doença de coração e eles mandaram um telegrama para Darwin, porque era isso que eles tinham naquela época para comunicação, e Darwin orava todas as manhãs às 9h30 da manhã. E eles estavam basicamente de olho no relógio e ele mandou um telegrama de volta para ela e para John D. Lake, que dizia, eu estou orando e ela vai viver. Então, ele tinha esse telegrama e todas as manhãs, às 9h30, Darwin estaria orando por todos os pedidos de oração que ele tinha. Ele tinha milhares de todo mundo. Então, eles estavam sentados lá, eles olharam e era 9h30. O relógio marcava 9h30. E Jenny Lake olhou e disse, bom, são 9h30, Darwin deve ter orado e eu devo estar curada. E ela se levantou da cama e ela estava curada. Então, ela nunca sentiu a cura acontecendo, mas quando ela levantou, ela percebeu que ela podia fazer tudo o que ela precisava fazer e a partir desse momento, ela não tinha mais aquele problema. E essa é a maneira com que eles operavam. Mais tarde, claro, sempre que Darwin se mudava, na verdade John D. Lake se mudou para Chicago primeiro e quando Darwin se mudou para Zion, Lake e sua família se mudaram para lá também. Ele trabalhou lá com eles e mais tarde, depois que Darwin faleceu em 1907, 1906 e começo de 1907, a mensagem pentecostal, você precisa se lembrar, até esse momento não existia a mensagem pentecostal. Ninguém entendia o batismo do Espírito Santo. Darwin não cria no falar em línguas e quando isso apareceu, ele não concordou com isso. Na verdade, ele condenou isso. Ele disse todo tipo de coisas sobre isso. Em sua maioria porque ele não pensava que era certo. Não foi ele que apareceu com isso, por isso. O que eu quero dizer é que se fosse ele que tivesse aparecido com isso, provavelmente ele apoiaria. Mas, como não foi ele que apareceu com isso, então não era de Deus. Essa era a posição dele com quase tudo. Então ele faleceu em março de 1907. E nesse tempo, Charles Parham foi até a cidade e pregou o batismo pentecostal. F.F. Bosworth, que era um membro da igreja de Darwin e foi banido, também era da cidade. Ele e o irmão dele receberam o batismo do Espírito logo no começo. E no começo de 1907, em outubro de 1907, John D. Lake recebeu o batismo do Espírito. E 6 meses depois, agora, você tem que entender isso, ele estava praticando cura por quase 10 anos, um pouco mais que isso. E então ele recebe o batismo do Espírito em outubro de 1907. Em maio de 1908, em 6 meses, ele é um missionário na África, automaticamente indo para lá. E quando ele chegou lá, ele disse, esse é um território novo em folha. O pentecostalismo não havia chegado ainda, a igreja de Darwin estava lá e era lá que ele iria tentar se conectar. E mesmo que eles não houvessem concordado com a mensagem pentecostal, ele foi lá e disse a eles, nós cremos em cura divina, e ele disse, mas existe um poder adicional e vocês precisam desse poder. E ele batizou a igreja inteira no Espírito Santo e bem rápido a igreja de Darwin virou uma igreja pentecostal e eles começaram o que eles chamaram de missão apostólica de fé da África do Sul. E essa missão cresceu. John D. Lake esteve lá por mais ou menos 5 anos, de 1908 a 1913. Na verdade, ele foi embora em 1º de fevereiro de 1913, ele não ficou lá por muito tempo. Mas depois de 6 meses lá, eles chegaram em maio de 1908. Em 22 de dezembro de 1908, Jenny Lake morreu. Existiram muitas controvérsias sobre como ela morreu. John D. Lake estava fora em uma viagem missionária no Saara. E enquanto eles estavam longe nessa viagem missionária, muitas pessoas que estavam lá
pessoas que eram membros da igreja de Downey eram muito contra a mensagem pentecostal. Naquela época, a única água que eles tinham era, eles colocavam baldes nas casas deles para coletar a água da chuva, e nós temos evidências que os membros da igreja de Downey saíram no meio da noite e colocaram veneno nos baldes de água, e num período de tempo, Jamie começou a ficar pior, pior e pior. E eventualmente faleceu 12 horas antes de John D. Lake retornar de sua viagem missionária. Assim que ela morreu, essas pessoas que eram parte da igreja de Downey insistiram para que ela fosse enterrada. Então, John D. Lake não estava lá no funeral dela, e a razão pela qual eles quiseram que ela fosse enterrada era porque até aquele momento eles haviam visto o poder de Deus, até em um ponto em que eles ficaram com medo de que se ele voltasse antes dela ser enterrada, ele iria ressuscitá-la dos mortos. E a mensagem se espalharia mais e com mais força do que já havia acontecido. Então, eles a enterraram. A maioria dos homens, ele tinha 7 filhos. Até aquele momento, a maioria dos homens juntaria os seus 7 filhos e iriam para casa. Ao invés disso, ele ligou para o seu irmão ou irmã e disse: nós precisamos de vocês aqui. Eu preciso de alguém que me ajude com as crianças. E ele ficou lá por mais uns 4 anos, mais ou menos. 4 anos, e ajudou a nascer o avivamento que mudou a África. Quando ele se foi, eu poderia citar muitos testemunhos. Nós estivemos lá, e onde eu compilei muitos dos materiais escritos por Lake sobre ele no tempo em que ele esteve lá. E tem tantos testemunhos diferentes, e é fenomenal. Um dos testemunhos era de um homem que tinha uma carroça, e o cavalo foi atingido por um carro e estava deitado na rua sangrando e morrendo. E alguns homens que viram Lake passando disse: Lake, você crê em cura divina? Bom, aqui está o seu candidato, venha e cure esse cavalo. E Lake olhou para o cavalo, passou do lado e disse: Deus, faça desses homens uns tolos. E ele orou pelo cavalo, e a ferida foi curada. O cavalo levantou e continuou puxando a carroça. E no domingo seguinte, esses homens estavam todos na igreja. Sinais e maravilhas, ok? Faz com que isso funcione, certo? Então, depois que ele retornou, a maioria de vocês sabem, assim que ele retornou para os Estados Unidos, em 1914, ele participou da Assembleia de Fundação da Assembleia de Deus, em Hot Springs, em abril de 1914, e dali ele foi para Spokane, Washington, e foi em Spokane no fim de 1914 até 1920, quando ele começou o que é conhecido como Salas de Cura de Lake. E durante aquele tempo eles tiveram mais de 100 mil curas confirmadas. Durante esse período de 5 anos. Isso são mais ou menos 20 mil por ano, o que é muito bom. Para ser honesto com você, especialmente naquele tempo, porque eles só haviam treinado 16 técnicos em cura divina, apenas 16 pessoas estavam trabalhando na sala de cura, e eles viram 20 mil curas por ano. Isso é um pouco mais de 1000 curas por pessoa, certo? Isso são mais ou menos 3 por dia. Todos os dias. Eles estavam vendo, e tem muito mais aí que vamos falar mais tarde. Em 1920, maio de 1920, ele se mudou para Portland. As pessoas disseram: bom, você pode fazer isso em Spokane. Lá tem um portal espiritual e o poder de Deus está lá. Por isso você pode fazer isso. E ele disse: não, essa é a palavra de Deus e é assim que eu faço o que eu faço. Então ele se mudou para Portland e começou a fazer a mesma coisa em Portland. Ele se mudou para Portland em maio de 1920 e ficou lá até 1925. Outras 100 mil curas confirmadas. A igreja dele em Portland era chamada Businessman Church. Em um momento era frequentada predominantemente por pessoas de negócios, e curas tremendas aconteceram. Testemunhos tremendos, sabe? Nesse ponto eu devo lembrar vocês que Lake casou novamente no fim de 1913 e sua segunda esposa, Florence, era taquígrafa. E ela sentava na primeira fileira e escrevia todas as suas pregações em primeira mão. E se não fosse por ela, nós não teríamos as pregações dele hoje. Então, ela sentava lá e escrevia todas as pregações. Ia para casa e digitava todas elas. E de 1925 a 1927, ele viajou para a costa da Califórnia e foi para o Texas, para Houston, e começou uma igreja lá. Ele tinha um jovem com ele, que ele estava treinando para o ministério, que havia sido salvo na igreja de Portland em 1924, e o nome desse jovem
era Gordon Lindsay, que começou o Christopher The Nation Institute, aqui em Dallas, Texas. Gordon estava com ele em Houston e ele deixou Gordon naquela época, ele tinha uns 17, 18 anos. Ele teve que voltar para Spokane, ele deixou Gordon lá e disse para ele tentar dirigir a igreja e isso durou cerca de 6 meses e Gordon voltou para Portland, onde acabou se casando com a Freedom. E eventualmente, para encurtar a história, eles acabaram voltando para cá, mudaram-se para Shreveport e The Voice of Healing, e então mudaram-se aqui para o Texas e continuaram The Voice of Healing. E assim sempre deram crédito para os ensinos do Dr. Lake, por ajudá-lo a entender cura e a se mover para ela. Em 1935, na verdade, 16 de setembro de 1935, o Dr. Lake faleceu. Ele tinha 65 anos, o que é muito jovem. De acordo com a Bíblia, Lake fez uma declaração dizendo: eu corri a minha corrida, meu corpo está cansado, eu estou exausto. E ele disse: eu vivi uma vida que a maioria dos homens, e eu mantive um ritmo que a maioria dos homens não poderia manter. E em um ponto, isso foi no fim de semana, no dia do trabalho. E sua esposa Florence disse: sabe, você está cansado, fique em casa, eu irei pregar essa manhã. Então ela foi, quando ela voltou ele havia sofrido um derrame e por cerca de 2 semanas ele estava meio que indo e voltando. Pareceu ficar melhor, os DHT se reuniram em torno dele e as pessoas que ele treinou e eles começaram ministrando a ele parecia ficar melhor, eles pensaram que estava feito, saíram e logo voltavam, então ele faleceu. O que é outra coisa a aprender? Você não desiste até que esteja terminado, não apenas quando você obtém alguns resultados, quando você começa a ver que fica melhor. Essa não é a hora de você parar. Você continua até que seja terminado. Muitas vezes, tudo que você faz é empurrar o inimigo para trás e quando você recua, ele volta de novo. E quando ele volta, geralmente, ele os mata rapidamente. Então você luta até ganhar. Amém? De novo, esses são apenas alguns pontos que iremos analisar conforme prosseguirmos. E como ele morreu em setembro, 16 de setembro de 1935. Ele está enterrado em Spokane, estivemos lá e temos algumas fotos. Temos fotos também, estaremos mostrando a você esperançosamente durante todo o DHT e, portanto, vamos fazer uma pausa agora.